Oi, tudo bem com você? Meu nome é Renata e eu vou te contar dois relatos sobrenaturais sobre casas assombradas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilhe o vídeo. O primeiro relato, o nome dele é A Chácara à Venda. São inúmeros os casos de pessoas que relatam experiências estranhas, como passar por lugares de onde é outras épocas, ver pessoas de outros tempos e até visitar locais que parecem estar fora do nosso cronograma, desaparecendo completamente em seguida para nunca mais ressurgir. Teriam essas pessoas passado por portais, espaço de tempo, permitindo o contato com eras já distantes da nossa? Se não for isso, o que mais poderia provocar esses estranhos e inexplicáveis acontecimentos? Quem nos conta esse relato é uma moça. E agora ela vai pro relato, ela coloca assim, ó: fiquem agora com este relato. Beijos. O relato que vou contar aconteceu no ano de 1995, quando eu cursava a faculdade de São Paulo. Eu estava entrando no segundo semestre do último ano. Em um final de semana, fui pegar o carro para visitar minha mãe. Ela morava em uma cidade que ficava a 3 horas e meia de São Paulo. Eu seguia confortavelmente. Já dirigia há quase meia hora quando vi uma placa pendurada em um poste onde se lia Chácara à Venda. Logo abaixo havia uma flecha apontando para uma estradinha de terra, isolada e empoeirada, ao lado da rodovia. Pensei em dar uma olhada, já que precisaria de um lugar para morar quando terminasse a faculdade. E sempre gostei de viver em chácaras. Morei em uma durante a infância, com os meus pais. Então, parei o carro, dei ré e entrei na estradinha. Após uns 15 minutos de percurso, a casa apareceu logo adiante. Era uma casa branca de 2 andares, com uma varanda. Impressionada com a beleza do imóvel, não notei o quanto era estranho uma construção daquelas estar em um lugar tão isolado. Parei na frente, peguei minha câmera fotográfica, que eu havia levado para fotografar a minha família, e decidi tirar algumas fotos da casa para mostrar à minha mãe e saber o que ela achava do que poderia vir a ser meu futuro lar. A propriedade tinha uma pequena cerca de madeira, um pouco mais de 1,5 metros de altura, em um portãozinho também de madeira. A varanda era cercada de plantas e flores, com uma mesa rústica ao centro. Fui até o portão e toquei a campainha. Pouco tempo depois, a porta da frente se abriu e uma senhora de idade avançada, vestindo calça preta e blusa marrom, veio ao meu encontro. Ela era baixinha, um pouco gordinha e tinha os cabelos grisalhos. Deu-me um bom dia, simpático, com um sorriso que ia de orelha a orelha, como se já me conhecesse. Tirei foto de todos os cômodos enquanto ela me mostrava a casa. Após ver tudo, voltei para o carro e segui meu caminho. Enquanto retornava para a rodovia, uma sensação de felicidade e contentamento se apossou de mim. Pensei comigo mesma que tinha achado a casa dos meus sonhos, por um preço que eu podia pagar. Uma semana depois, já de volta a São Paulo, fui a uma loja de revelação para revelar o rolo de filme. Peguei as fotos, voltei para casa e liguei para minha mãe para dizer que, no final de semana, iria visitá-la novamente para mostrar as imagens. Enquanto ainda falava com ela ao telefone, sentei-me na sala para ver o resultado. Abri o envelope amarelo, olhei as fotos e soltei um grito. O telefone que eu estava segurando entre a cabeça e o ombro caiu no chão, junto com as fotos. Pulei para trás, passando por cima do sofá, e parei ali mesmo, olhando aterrorizada.
para as imagens espelhadas no piso. Eu estava chocada, não acreditava no que via. Lembrei-me de que minha mãe ainda estava na linha e devia estar assustada. Recuperei o aparelho e ouvi sua voz. Alô? Filha, você está bem? Respondi que estava tudo certo e pedi que ela esperasse um pouco. Após um tempo, em choque e confusa, juntei coragem e me abaixei para examinar melhor as fotos. Não eram imagens da casa que eu tinha visitado, mas sim de uma casa completamente destruída pelo fogo. Em todas as fotos, os quartos estavam negros como carvão, as paredes chamuscadas e restavam apenas as carcaças do que um dia foram móveis. Parecia que o lugar havia sido devorado por um incêndio. O choque e a confusão logo se transformaram em medo. Pensei que pudesse ter pego as fotos de outra pessoa, mas as fotos que tirei da minha família estavam lá. Minha mãe, meu pai, meus irmãos. Aquelas eram, sem dúvidas, as minhas fotos. Tomada pelo pânico, peguei todas elas e as queimei. Simplesmente queimei tudo, sem pensar duas vezes. No final de semana seguinte, peguei o carro e fui ver minha mãe. Segui pela mesma estrada, ansiosa e nervosa, dirigi devagar pela rodovia, procurando a placa de Chácara à Venda e a estradinha empoeirada. Para minha surpresa, não encontrei nenhuma das duas. Fiquei indo e vindo naquele trecho da rodovia, mas a estrada que eu havia pegado antes simplesmente não existia mais. Desde aquele dia, não sou mais a mesma. Se alguém me disser que estou enlouquecendo, sou capaz de acreditar. Meu psicólogo diz que nada daquilo aconteceu, que eu não vi a casa e que imaginei as fotos. Talvez ele esteja certo, mas quem pode realmente dizer o que é real? Às vezes me arrependo de ter queimado as imagens. Talvez, se ainda estivesse comigo, as pessoas acreditariam em mim. Agora vamos para o segundo relato. E esse relato quem nos conta é um rapaz. O nome do relato é A Figura Negra. Até alguns anos atrás, meu irmão Danilo e o namorado dele, Marcelo, moravam em uma casa de 3 quartos. Só lembrando que todos os nomes estão trocados, tá? Não demorou muito para que coisas bem assustadoras começassem a acontecer. As experiências pareciam ser centralizadas em Marcelo, para a infelicidade dele. Numa noite, Marcelo estava dormindo sozinho no quarto de visitas. Acho que ele e o Danilo haviam brigado. Ele teve aquela sensação típica de estar sendo observado. Ao abrir os olhos, viu uma figura escura, parecida com uma sombra, curvada sobre ele, observando-o deitado na cama. Ele não descreveu sua reação na hora, mas dá para imaginar. Ele encontrou a figura em várias outras ocasiões. Certa noite, ao passar pelo corredor, percebeu que a sombra vinha em sua direção. Tudo aconteceu tão rápido que antes de que pudesse reagir, aquilo o atravessou e seguiu adiante, como se ele não estivesse lá. Marcelo contou que, naquele momento, sentiu o corpo congelar, como se estivesse dentro de uma geladeira. E todos os pelos de seu braço e de sua nuca se arrepiaram. Depois de um tempo, Danilo e Marcelo fizeram uma reforma na casa para ampliar a sala. Com isso, acabaram aumentando também o corredor que levava aos quartos e ao banheiro. Depois de um tempo, Danilo e Marcelo fizeram uma reforma na casa para ampliar a sala, o que incluiu derrubar uma das paredes. Com isso, acabaram aumentando também o corredor que levava aos quartos e ao banheiro. Numa noite, Marcelo estava entrando no corredor quando viu a figura. Ela seguia o caminho, de costume, mas, de repente, virou-se e atravessou a parede. Justamente na parte nova
que eles haviam construído. Marcelo sabia que Danilo estava sentado no sofá, vendo TV do outro lado. Ele parou e gritou: Dani, você viu isso? Danilo respondeu: Vi. Danilo contou depois que viu a sombra atravessar a parede da sala, passar pela cozinha, cruzar a porta e ir em direção à garagem, onde desapareceu. Eles concluíram que a figura era indiferente ao novo desenho da casa. Seus movimentos ainda eram determinados pela planta antiga. As aparições continuaram, inclusive durante o dia. A sombra parecia atraída por Marcelo, especialmente quando ele tentava dormir. Chegou um ponto em que ele não aguentava mais. Certa noite, ao abrir os olhos, ver a sombra quase sobre ele novamente, Marcelo pulou da cama, acendeu as luzes e, entre muitos palavrões, ordenou em alto e bom som que o fantasma o deixasse em paz. Danilo ouviu os berros do outro quarto. Depois disso, Marcelo não foi mais visitado à noite. Mas Danilo continuou vendo a sombra atravessar a sala muitas vezes. Eles contaram essas histórias a um vizinho. Por coincidência, já havia morado naquela casa e conhecia o histórico da vizinhança. Ele revelou que, nos anos 70, um rapaz morrera ali, aparentemente de overdose. O quarto dele era justamente o de visitas, o que não me deixou nada contente, pois era onde eu ficava quando ia visitá-lo. Felizmente, eu nunca vi nada lá. Outras coisas estranhas aconteciam. Às vezes à noite eles ouviam o som de uma transmissão de rádio de um jogo de futebol, mas nunca encontraram a fonte, já que os aparelhos da casa estavam sempre desligados. Por fim, um rapaz da vizinhança que cuidava do cachorro deles teve uma experiência bizarra. Em um dos dias, ao entrar na casa vazia, encontrou vários pratos sujos na pia, que não estavam lá antes. Assustado, ele saiu correndo. Quando Danilo e Marcelo voltaram no dia seguinte, a pia estava limpa. Eles se mudaram de lá há alguns anos e estão felizes da vida por não encontrarem atividades paranormais em sua nova casa. Os 2 relatos de hoje foram esses. Se vocês gostam de relatos de casa assombrada, deixa aqui no comentário. Muito obrigada por assistirem e até o próximo relato. Tchau, tchau!